Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? André Machado falando. Pessoal, é o seguinte, tô com uma situação aí, na verdade, né? A gente tá com uma situação em que estão tentando ocasionar, como é que eu vou dizer, criar cidadãos de segunda classe, né? Estão querendo te obrigar a um tratamento em fase experimental, ok? A gente torce que dê certo, mas sabe também da situação que não existe por lei na Constituição, que a gente fala tanto em liberdade, tá? Não existe em lei na Constituição nada que te obrigue a fazer um tipo de tratamento invasivo ao seu corpo. Aí o que tem comprovação de muitos anos, aí, alguns remédios, simplesmente foram falar que esses não prestam. Mas o que está em fase experimental, todo mundo está querendo obrigar. Eu respeito todo mundo que quer fazer esse tratamento. Vamos falar assim, porque tem aí as redes sociais querendo cortar a gente o tempo todo, certo? Todo mundo sabe o que a gente está falando. E agora vem um governadorzinho lá das bandeiras coloridas, aquela coisa ditatorial que já escolheu que você podia comprar nas gôndolas de supermercado, querer dizer que é obrigado a ter esse tipo de tratamento inconstitucional para poder entrar em qualquer evento, esporte ou tipo de reunião, certo? O estranho é que todos os tipos de ditadores querem cercear liberdades. Começam assim, tirando, obrigando você a fazer alguma coisa que eles acham que é bom para você, tá? E daqui a pouco mais simplesmente vão começar a definir tudo pela sua vida. O problema, na verdade, a questão principal não é nem a questão de você fazer ou não fazer o tratamento, tá? A questão principal é você aceitar que as suas liberdades sejam tomadas. O povo brasileiro tem sido trouxa, tem aceitado tudo quieto. Agora estão agindo assim, ó, no limite. Eu digo assim, mulheres grávidas não têm testes específicos que sejam, como é que eu vou dizer, na verdade não houve nem teste hábil para poder alegar que realmente funciona, que não tem perigo para o feto, tá? Crianças também, existe uma organização mundial aí que diz que não recomenda para pessoas abaixo de 18 anos, mas a gente está vendo governadorzinho querido lá das bandeiras coloridas falando que tu vai ser obrigado ou tu não vai poder andar por aí, criando cidadãos de segunda classe. Sabe aonde eu vi isso? Historicamente, lendo. A gente vê, a história mostra que isso existiu, sabe aonde? Na Alemanha nazista. Hitler implantava esse tipo de coisa. E aí você vai aceitar esse tipo de coisa? Começa assim, mas é lei, é obrigatório, ele sabe o que é bom pra gente. Isso era o que ele alegava lá no nazismo, dizendo que era bom para eles separar o pessoal para ajudar aqui. Acabou, o que acontece? Separando, criando cidadãos de segunda classe, daqui a pouco isolando eles, e daqui a pouco o que fez? Levou para matar. E ainda teve gente que apoiava e foi fazer esse serviço sujo. Como a gente vê muitas autoridades, mas é lei, agora é um decreto. Poxa, também era na Alemanha nazista matar judeu. É isso que vocês querem para o nosso país? Então pensem bem, na hora de aceitar e achar bonitinho a obrigação de você fazer algo invasivo ao seu corpo sem o mínimo de testes, sem o tempo hábil e em fase experimental. Pensem bem, tá? A gente está vendo aí, eu vi alguns deputados indignados com a situação de obrigatoriedade, fico feliz por isso, pelo menos eles estão lutando por uma coisa que é justa, cada um respeite. Mas eu tenho medo do que não se vacinou, que não se tratou, que não fez. Poxa, cada um sabe de si. Então, se tem medo, não saia nem pra rua. Agora, a questão é o seguinte: não é porque uma pessoa tá na rua sem guarda-chuva que tá com medo de se molhar. Se ela acha que usa o guarda-chuva, sai com o guarda-chuva. Entendeu? Não venha querer alegar que o outro que tá sem guarda-chuva vai representar risco dela se molhar. É um exemplo pífio, mas é mais ou menos assim. Quem quer, corra atrás. Acha que é legal para si, respeite quem não acha. É o que a gente pede. Agora, o que eu fico indignado, e eu peço para vocês analisarem bem nas próximas eleições, são políticos daqui fazendo campanha para isso, tá? E aceitando normal, legalzinho, a situação de que podem te obrigar a fazer uma coisa que é inconstitucional, fora da lei.
políticos que falavam, assim como eu falei também, só que eu dou a cara a tapa, falavam do antigo prefeito dizendo que não poderia aceitar o que o governador mandava. Nesse momento, estão baixando a cabeça para tudo. Eu tenho a hombridade de falar, eu falei, e eu cobro. Se um dia tivesse num cargo, eu ia peitar, porque o que acontece? O mínimo que a gente tem que ter é liberdade. Um país que fala em democracia tem que ter liberdade. E tem que se brigar por isso. Não aceitar de cabeça baixa o que é lei, o que é decreto. O que é lei, o que é decreto foram aceitados na época do nazismo. É onde nós vamos parar se começar a aceitar isso aí. Se preocupem, pessoal, com políticos, vereadores, prefeitos, que começam simplesmente a achar legal e normalzinho te obrigar uma coisa suja, imoral, que é te tirar a liberdade. E principalmente obrigar a algo invasivo ao seu corpo. Prestem bem atenção nisso aí. O que eu cobrei de um, eu cobro de outro. Eu não tenho compadre político e eu me irrito de ver situações que simplesmente, pois é, o que eu vou dizer agora é diferente. Não, a situação é a mesma. Tem que ser justo. Eu não gosto do antigo prefeito, acho o coronelzão totalmente inacessível. Não é porque eu acho o outro mais acessível que eu vou achar legal esses tipos de situações que estão aceitando para o nosso município. Lá os urubu de toga liberaram liberdades para município e estado. Quem quer guerrear pelos seus, dá um jeito. Agora, aceitar esse tipo de porcaria aqui, eu não aceito como normal nunca. E fico de cara com vereadores que acham legalzinho e que estão pregando isso como se fosse grandes coisas. Fico muito preocupado. Prestem atenção nas próximas eleições, quem vocês vão botar aí. Quem começa a achar que é legal cercear liberdades, daqui a pouco quer implantar para vocês, impor tudo que vocês devem fazer na sua vida. Pronto, já vivemos num comunismo logo em breve daí.